Quero agradecer a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. E eu vim com a camiseta dos voluntários hoje de cunho proposital. Pastor, mas por quê? Porque eu continuo sendo voluntário. Porque o meu título que eu recebi na terra não tira aquilo que eu sou para Ele. Eu sou um mordomo dEle. Então se você... Mas aumenta um pouquinho para mim o retorno aqui, por favor. Se você deseja ser um voluntário na casa do Senhor, tem um QR Code ali, ou você me procura no término do culto. Obrigado. Eu prefiro esse. Glória a Deus. Se você deseja ser um voluntário na casa do Senhor, tem um QR Code ali, ou você me procura no término do culto, eu vou te explicar. Pastor, eu não quero ser obreiro, não quero ser pastor, eu quero só servir. Bem-vindo, eu sou um deles também, então você é bem-vindo na casa do Senhor para servir. Eu tenho acompanhado os voluntários diariamente nos cultos, e como Deus tem trabalhado na vida deles. E o irmão Taurino não tem nem o que falar. É um braço direito ali, em todos os aspectos. E eu vejo os obreiros dizendo assim, poxa, quando eu estava sentado, eu não sabia da necessidade da igreja. A irmã até disse isso para mim, eu não sabia que era essa coisa tão grande, e tudo o que precisa são poucas pessoas. Então estou fazendo um convite a você, que deseja fazer algo para o eterno, ser voluntário também é um caminho. Amém? E quando o pastor Samuel começou a falar sobre o sentimento, tudo que ele estava falando, eu falei para a Maísa, eu acho que a palavra está comigo mesmo. Porque um dos pontos que eu coloquei está escrito exatamente assim, ó. Uma mensagem que o pastor Samuel enviou. E vocês vão entender o porquê. E o tema dessa palavra hoje é: o profeta também tem alma, mas ela também sangra. Coloca para mim, por favor, 1 Reis 18. Preciso que você me acompanhe com o texto, porque nós vamos passear na Bíblia um pouco e entender que ainda que um homem é chamado por Deus para ser um profeta, ser um pastor, ser alguém como uma autoridade, ele não deixou de ser homem ou mulher. Ele continua tendo sentimentos. Ele continua muitas vezes, na vista das pessoas, é aquela pessoa que rompe barreiras, mas no seu interior é uma pessoa que chora e sangra sozinho. Diz assim a palavra do Senhor do 18, eu vou ler do 22 ao 27. Por favor, Má. 18, isso. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor. E muitas vezes, é o que o pastor Samuel acabou de falar, você olha para o lado, não tem ninguém para te ajudar. Não tem ninguém para dar o braço para você. Quantas e quantas vezes eu falo para Deus, Deus, chama mais gente, envia mais gente, só que Deus está falando, não quero enviar, é vocês. É você que está aí, que Deus está entregando algo nas tuas mãos e a obra vai ser feita no teu tempo. Não, no tempo dele. Mas nós temos que suportar, e Elias está falando para o povo, só sobrou eu, o resto já foi morto. Mas sabe por quê? Porque o povo começou a adorar em outros deuses. O povo estava indo em dois pensamentos, ora servia a Deus, ora não servia. Ou seja, quando o profeta vem falar aqui que vai trazer chave, todo mundo vem. Aí no dia que é um culto de ensino não vem ninguém. Por quê? Porque está em dois pensamentos, porque a mesma disposição que você tem que vir numa quinta, você tem que vir no sábado, numa terça, numa quinta, numa segunda, no domingo, num feriado, seja qual for o dia. Deus está dizendo, é o que eu fiz por você, não o que você vai receber no dia que tem um culto. Quem presta o culto somos nós. Pastor, eu não gostei do culto hoje, a palavra, então você não veio prestar culto, você veio observar. E ele está dizendo assim, somente eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Jesus, isso é... Dei a eles bezerros, 2 bezerros, e eles escolham para si um, ele está fazendo um desafio, escolhe o que vocês quiserem. E dividiram em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre ele lenha, e não colocarei fogo neles. Coloca o 24... E eu invocarei o nome, então invocarei o nome do vosso Deus e invocarei o nome do meu Senhor. E que, olha o detalhe,
e há de ser o Deus que responder em meio ao fogo, esse é o Deus verdadeiro. Deixa eu explicar para vocês. Esse homem está sozinho, 450 profetas de um lado de Baal, 400 de Azera, 900 homens clamando a outro Deus, ele está sozinho. E a minha pergunta para você, você sozinho onde você está, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, quem que está vencendo esta batalha? São os profetas de Baal ou é você falando do Evangelho de Cristo? É muito sério isso, porque a gente vê a Bíblia e não se coloca no lugar desse homem. Ele sabia quem ele era em Cristo, nesse caso ele sabia quem ele era em Deus. Mas a pergunta que eu faço a você, você sabe quem você é em Deus? Ah, porque trabalham comigo, o camarada lá é espírita, o outro é aquilo, o outro é aquilo outro, e eu tenho medo. Então você não está servindo a Deus. Pastor, o senhor sempre prega com explosão, o senhor sempre traz Cristo, vitória, o Evangelho é poder. Mas a gente tem que se colocar no lugar neste momento e entender quem nós estamos sendo lá fora. Porque quando nós escutamos as pessoas falando assim, eu estou em Cristo. Estar em Cristo no original é estar dentro dele, inserido nele. E aí este homem sabia, eu estou inserido em Deus. Pode ter quantos profetas do outro lado tiver, uma oração minha chegará no céu e terá resposta do eterno. Porque não é o quanto eu oro, é o quanto eu paro o tempo para preparar o altar para ele agir. É isso que ele está falando. E todo o povo respondeu dizendo, muito boa a sua palavra, ainda zombaram dele, 25. E disse Elias ao profeta de Baal, escolhei para vós um bezerro e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus minúsculo, e não coloque fogo. E tomaram o bezerro que lhe deram, e o prepararam. Invocaram o nome do Deus de Baal, desde a manhã, como diz meu irmão, até meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos, porém não havia voz, nem quem respondesse. E saltavam-se sobre o altar, como tinham feito, coloca o outro verso, e sucedeu que ao meio-dia, Elias começou a zombar, e disse a eles, clama mais alto. Quando você sabe quem é em Deus, quando Deus fala com você e Ele te separou, você tem essa legalidade no mundo espiritual. Continua mesmo, vai zombando, vai falando. Porque na hora que o Deus que eu sirvo responder, entenda uma coisa que não é evangelho vingativo, Deus não é isso. Aqui está pondo à prova quem era Deus, que o povo estava cochilando em dois pensamentos, e aí ele falou assim, Deus verdadeiro vai responder, e a partir do momento que ele responder, vocês entenderão que terão que servir a este Deus. Não é aquele louvor do sabor de mel, de vingança, não. Ele está estabelecendo uma regra, dizendo, o Deus que me escolheu e o Deus verdadeiro vai dar um sinal, e a partir deste momento vocês entenderão quem é esse Deus. Amém? E sucedeu meio-dia, zombavam dele dizendo, clama mais alto ainda, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou tenha alguma coisa para fazer, ou entende, está em alguma viagem, ou talvez esteja dormindo. Desperta aí esse Deus de vocês. Vai por 30, por favor. Isso, que aí eu gosto dessa parte. Então Elias disse todo o povo, está todo mundo esperando. A plateia está formada para falar para Elias, você não é mais profeta. O Deus que você serve não fala mais. O que você crê não acontece mais nada, porque o Deus certo é aquele. Está todo mundo esperando a derrota. Mas Elias, sabendo quem era ele em Deus, ele responde isso. Então disse todo o povo, achegai-vos a mim. Ele está dizendo assim, vem cá. Agora vocês vão entender quem é Deus. Vocês estão tudo olhando lá, o altar deles? Agora vem aqui olhar o altar de Deus. Chegai-vos a mim todo o povo, e se achegou a ele. Restaurou o altar que estava quebrado. Ele está dando uma ordem ali, um ensinamento para eles. Quer que Deus fale com você? Restaure o altar. Quer que Deus responda com fogo? Corrija o seu caminhar que está torto. Quer que Deus fale com você diariamente e faça algo extraordinário e cure muitas vezes o que você está passando? Cure o teu relacionamento com Deus. Restaure tudo que você tinha outrora e Deus daquele tempo para cá não fala mais com você. Ele está falando, continua fazendo as coisas certas, restaure o altar. Depois que tudo tiver arrumado, o holocausto feito, Deus vai responder para você. Ele está dando uma receita básica. E restaurou o altar que estava quebrado, 31. E Elias tomou as 12 pedras, conforme o número das tribos da filha de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. 32 e a gente para. Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor, depois fez um rego ao redor do altar,
segundo a largura das medidas da semente, 33. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha o altar. Até aí. Nem faz parte do que eu coloquei aqui. Mas ele sabia tudo o que ele precisava para que Deus respondesse. E a minha pergunta hoje, que eu fiz para mim hoje, será que eu sei tudo o que eu preciso para Deus falar comigo? Ou estou seguindo uma receita de bolo que alguém passou e eu acho que isso é certo porque deu certo com ela? É a teologia da experiência. A pessoa fala, comigo aconteceu assim, assim, faz que dá certo. Não, não é assim. E aí, o que me chama a atenção, que o tempo que ele demorou para restaurar o altar, para colocar as pedras na sua posição, organizar tudo e fazer, demorou muito tempo. Mas o clamor que ele fez para Deus foi instantâneo. Eu vou de novo ver se você entende. Quando o teu altar está reparado e consertado, o teu clamor, quando você acaba de falar, já chegou no mundo espiritual. Por isso que o anjo chegou para Daniel e falou assim, bem sei que quando você se ajoelhou e falou, a tua oração chegou imediato no céu. Eu demorei para chegar, mas a tua oração foi mais rápida que eu. Está dizendo que quando você tem o altar reparado para o Senhor e fala com Ele na intimidade, no mundo espiritual essa palavra chega na hora. E Deus dá ordem aos anjos ao teu respeito. Querendo o inimigo ou não, quem está te guardando em todo o tempo é Deus. Só que aí, esse mesmo homem, no verso 44 e 46, ele chega para o moço dele e falou, vai lá ver, vai ter chuva. Aí o moço volta e fala, é do tamanho da mão de um homem. Só que a gente entende mão de homem assim, né? Mas no original, ela é assim. Não entenderam, né? Eu vou de novo. É assim. Quando você vai beber água, como é que você faz onde não tem copo? É assim, né? Então ele está dizendo assim, é desse tamanho que está a nuvem lá. Mas é o suficiente para Deus derramar sobre a tua casa e a tua família e você beber desta água que é Jesus Cristo. É o suficiente para você entender que uma pequena mão vai transformar toda a seca da tua vida. Do 44 ao 46, depois você olha lá que é isso mesmo. Mas aí, este mesmo homem, cheio de poder, de autoridade, Acabe chega para Jezabel e fala assim, você viu o que Elias fez? Aí ela manda um mensageiro, fala, avisa esse profeta aí, que eu vou matar ele. Amanhã, a essa hora, esse homem vai morrer. Só que ele poderia falar assim, peraí, eu sou Elias. Eu matei 900 e poucos profetas lá. Oxi, eu orei 2 segundos, fogo caiu. Eu conheço Deus. Mas não. Esse homem estava frustrado de tanto peso sobre ele. A alma dele estava cansada de tanto embate. E aí eu até escrevi aqui a mensagem, pastor Samuel. Tem dia que ele me manda um áudio. No áudio eu escuto fala, alguma coisa aconteceu. Pastor, o que o senhor tem hoje que sua voz está diferente? Algo aconteceu. E é o que ele falou. Muitos não sabem o peso que é ser um pastor e não é o título. É o que a gente enfrenta no mundo espiritual. Porque na arquibancada criticar o cara que errou o pênalti é fácil. Vai lá você bater. Vai lá você chutar. Porque só nós sabemos, e os obreiros também, que carregam o fardo junto com a gente, o quanto é difícil. Não é presbítero Júnior. Espiritualmente o que a gente passa. É fácil falar assim, nossa, esse profeta foi chorar numa caverna. É muito fácil, irmão, falar quando não é você que está enfrentando a batalha. E por isso que eu estou falando que esse homem estava com a alma sangrando, só que eu e você, nós temos o Espírito Santo, ele não tinha com quem conversar. Porque você prestou atenção no início, ele falou para o povo, só sobrou eu. Ele não tinha o outro profeta, falava, vem cá, meu irmão, está pesado. E aí, como é que você está? O que você está passando? Não tinha. E aí a alma desse homem está sangrando porque uma ameaça de uma mulher acabou com ele por dentro. E quantas vezes você já ouviu várias afrontas das pessoas e nunca aconteceu nada, mas num dia que você não está bem, uma palavra destrói o seu interior. Quantas vezes, pastor Samuel, Garrido, me ajuda em oração. Quantas vezes eu para ele manda mensagem, sua voz não está boa. Eu, pastor, me ajuda em oração. Porque está pesado. Porque está difícil. Ser pastor não, é o peso. Porque, irmãos, antes de ter o cargo, antes de ter a função, Elias, ele era um homem.
Ô Maísa, coloca para mim, por favor, Tiago 5,17, por favor. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Tiago 5, isso, olha isso, ó. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. E não choveu sobre a terra. Irmão, eu estou falando de alguém que conseguiu falar no mundo espiritual e no mundo natural aconteceu através de uma oração. Mas ele é sujeito às mesmas paixões, ele era nervoso igual eu e você, ele queria explodir igual eu e você, ele chorou igual eu e você, e não é porque ele era um profeta considerado o melhor, que ele não tinha dificuldades. E aí diz a palavra de Deus que esse homem escuta isso e ele treme. Porque assim como ele, nós vivemos hoje numa sociedade onde você tem que ser o super crente, o super pastor, o super obreiro, o super diácono, o super presbítero, o super homem dentro da casa, ou a super mulher cuidando de tudo. Não somos. Nós somos de carne e osso. E ele veio ao mundo, Jesus Cristo, em carne e osso, para entender a minha e a sua deficiência, por mais que ele é Deus. E eu costumo dizer que não é vergonha falar que você está no limite. Não é vergonha falar assim, estou cansado. Não é vergonha para o seu marido ou para a sua esposa mostrar sua fraqueza. Porque muitas vezes a gente quer abraçar o mundo, quer fazer tudo como um trator e segurar tudo, e muitas vezes nós estamos sangrando por dentro. Pastor, essa é uma palavra para domingo? É também. Porque Deus está querendo hoje corrigir altares e curar a tua alma. Quantas e quantas mulheres muitas vezes não têm mais vontade de sair da cama? Quantos e quantos homens levantam de manhã para ir trabalhar e falam, eu tenho que encarar esse trabalho de novo, por quê? Porque eu tenho uma família. Mostra a tua alma sangrando e sofrendo. Mas Deus está falando, independente disso, eu sou a sua água curadora, eu sou o pão que você precisa. Diz a palavra de Deus que esse homem sentou debaixo do zimbro e ficou lá e pediu a morte. Quem aqui já pediu a morte? Levanta a mão. Sem vergonha, eu também. Nossa, pensei que era só eu. E diz que de tão cansado ele dormiu. Mas diz a palavra de Deus, 1 Reis 19, do 2 ao 9. Diz a palavra de Deus que o anjo chegou do lado dele e fez assim, ei, psiu, acorda. No seu caso pode não ser um anjo, pode ser um irmão que te liga. Sai dessa, levanta, é tempo de viver ainda, para com isso. Só que diz a palavra que o anjo acordou pela segunda vez e disse para ele, come, tem pão, tem água, se alimenta. Eu vou falar de novo. O anjo insistiu por 2 vezes. É Deus insistindo em você e em mim, dizendo, não é tempo de parar. E eu não vou desistir do que eu coloquei na tua vida. Você pode pedir a morte, mas eu não desisto do plano que eu coloquei para você. E me permita imaginar o anjo. Deus chegando no trono e dizendo assim para o anjo, vai lá na padaria celestial. Pega lá o pão dos anjos. Pega lá a água também, anjo. Pastor, o senhor está falando de heresia, não existe pão de anjo. Coloca para mim Salmo 78, verso 25. Verso não, porque não tem versos. Salmo 78, número 25. Terrilim não tem verso, não tem versículo. Falei heresia? O homem comeu o pão dos céus, que lhe mandou, o pão dos anjos, que mandou comer e se fartaria. Tira para mim esse aqui, por favor, Maísa, se você conseguir. Porque dizem, né, que eu acabei de falar que anjo, tem o pão do anjo, eu falo assim, pastor, o senhor está falando heresia, porque anjo não tem fome. Então você discute com a Bíblia. E o homem comeu o pão dos anjos, e lhes mandou comida por fartar. Quer mais? Coloca para mim, por favor, Êxodo 16, 4, por gentileza. Êxodo
16. Isso. Então disse o Senhor a Moisés. Anota, irmão, anota, porque na Bíblia está lá. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão. Acabou a dúvida, né? Ele tem poder para mandar um pão para você, que vai fazer com que você ande 40 dias e 40 noites. Só que um detalhe que me chama a atenção é que esse pão estava numa brasa, ele estava cozido. Pão não é cozido, pão é assado. É ou não é, irmão Dália? Só que faz pão aí, ó. Pão é assado. Mas como que um pão na brasa, ele sai assado? Ele estava dizendo para Elias: o que eu faço é de dentro para fora. Eu vou de novo, o que eu faço é de dentro para fora. Porque se eu te der um pão normal, ele vai estar bonitão, crocante, só que por dentro está podre. Está xoxo, não ficou no tempo certo. Mas o pão que eu te dou está completamente cozido por dentro. E na hora que você comer deste pão, vai trabalhar o teu interior. E você vai conseguir andar 40 dias e 40 noites para o propósito que eu coloquei na tua vida. Mas sabe o que ele fez? Comeu o pão e dormiu. Esse é o problema. A gente só quer caverna, irmão. A gente só quer fugir, só que Deus está falando: o pão que eu te dei não é para fugir, é para caminhar. É uma palavra do altar para você hoje estar aí cheio dele e dizer: eu não quero mais caverna a partir de hoje. Porque, irmãos, eu sei o que é viver na caverna. Eu sei o que é depressão, mas eu sei um Deus que quando coloca a mão, Ele arranca tudo de você e faz tudo novo. E Ele fala: o que você vivia no passado, você não viverá mais. Porque o pão que eu te dou vai te fazer caminhar anos e anos vivendo a minha promessa. A irmã de verde aí no fundo. Jesus, o senhor falou verde, é a única que eu vi. A irmã de verde aí no fundo, eu preciso que uma obreira vá abraçar ela ou uma voluntária, por favor. Irmã, eu não sei o que a senhora veio buscar aqui hoje, mas o Espírito Santo fala claramente ao meu coração, que haverá um pão que fará a senhora caminhar o tempo que precisa, e a senhora não vai abortar o sonho de Deus sobre a tua casa. Hoje o Eterno teve um encontro com a senhora segundo o que a senhora pediu. Eu não sei o nome da senhora e se a senhora vem nesta igreja, mas o Eterno diz hoje claramente a mim: fará coisas extraordinárias e a senhora não vai parar até que a promessa dele se cumpra sobre a senhora em Cristo Jesus. Espírito Santo, Deus está falando. Deus está falando. Deixa Deus falar. Eu tenho mais... Ixi, meu Deus, estourei 2 minutos. O pastor Samuel vai me matar aqui, mas tudo bem. Mas o que me chama a atenção, ele sai dessa caverna. Esse é o momento que Deus pega você pelo braço, no colo, não sei como, mas é o momento que Deus tira você desse blackout, desse apagão espiritual, te coloca de novo na luz, no dia, e fala assim: continua a caminhada. Eu tenho outras pessoas para ungir ainda, e você não pode parar, e eu preciso da sua mão. Deus está falando que precisa da sua mão, precisa da sua oração, precisa do seu propósito com Ele, porque tem que alcançar outras pessoas. Ele está falando: não desista, eu tenho que abençoar os teus filhos ainda, eu tenho que chegar em toda a sua geração através de você. É isso que Deus está falando hoje. Muitas vezes nós queremos parar com tudo. Daiana, você não vai parar, viu? Você não vai parar. Se Deus tiver que te carregar no colo, Ele vai te carregar, mas você vai sair dessa situação em Cristo Jesus. Jesus. E aí no verso 11, eu até tinha colocado os versos aqui. No verso 6, o céu trouxe o alimento. No verso 7, Deus insistiu. No verso 8, Ele se alimentou. E no verso 9, Deus trabalhou no interior dele. Eu não sei qual verso você está. Se é no alimento, se é no trabalhar de Deus. Mas eu sei que hoje você está se alimentando do pão da vida. Coloca para mim, por favor, João 6,48, por favor, Maísa. João 6, 4, 8. A resposta
para mim e para você. Eu sou o pão da vida. Coloque 51, por favor. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém que comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. E eu, olá, darei pela vida para o mundo. Ele está dizendo, eu sou o pão que você precisa. Eu sou o pão vivo, eu sou a água curadora. A água que brota no teu interior jamais será igual quando eu entrar em você. Ele está dizendo, vai fluir rios de águas vivas, como ele disse para aquela mulher samaritana. Se você soubesse quem fala contigo, mulher. Não é esta água que amanhã você vem buscar igual. É uma água que vai durar de eternidade em eternidade. Porque eu sou a mesma rocha que estava no deserto, que tinha água para o povo quando precisava. Eu sou o mesmo Jesus Cristo para você. E estou transformando a tua vida. Carol, vem cá cantar, por favor, minha querida. E Jesus está falando hoje. Eu sou fonte de alívio. Fonte de alívio. Eu não preciso falar, chora mesmo que eu sou profeta. Não, porque eu sei que eu sou profeta. E eu estou vendo pessoas chorando, não porque eu estou falando, porque a palavra é dele. É ele que está curando o teu interior, não sou eu. Eu sou um mero instrumento dele. E no dia que ele, tapou, eu também vou. É porque ele quer falar com você hoje. Porque ele diz assim, vinde a mim, vós, sobrecarregados, do dia a dia, de cobranças, pode cantar cá, de cobranças, de peso familiar, de peso profissional, de responsabilidade de pai, de mãe, de casa. Ele está falando, vinde a mim. Curve sua cabeça, por favor. O Senhor não errou quando Ele te escolheu. O Senhor não errou quando Ele falou para você, eu tenho um sonho ainda. Eu tenho um plano ainda. E não é essa situação que vai paralisar. Se essa palavra falou com você hoje, mesmo que você já aceitou Jesus, vem aqui à frente, eu quero orar por você, para que esse bálsamo de Deus venha sobre a tua vida. Vem aqui à frente, o Espírito Santo falou que tem pessoas que estão literalmente explodindo por dentro. Mas hoje é dia de alívio, não tenha vergonha. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Hoje é noite de vencer esses momentos que você tem passado. Hoje é noite de andar pelo tempo de Deus. Hoje é noite de ser renovado nas águas curadoras que é Jesus Cristo, porque esta palavra é cristocêntrica. Porque é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma, não sou eu. E você fala, Deus, eu não aguento mais, eu tenho vontade de jogar tudo para o alto, chutar o balde. Só que Ele está falando, você não vai chutar o balde. Eu vou segurar nas tuas mãos. Essa irmã que está no fundo, vem aqui, eu quero orar pela sua vida, de preto. Isso, você, eu quero orar pela sua vida. Não é tempo de desistir. Eu peço ao presbítero Júnior, o pastor Samuel não está ali, mas eu vou ajudar na oração. Os obreiros, por favor, abracem, os voluntários abracem também. Pastor Afonso, me ajuda em oração, orar. A pastora Rose, se puder orar também pelos irmãos. Amém? Não desista. Deus é um Deus que faz transbordar. Cida, eu quero orar pela sua vida. Deus é um Deus de transbordar de águas vivas. Agora você vai falar com Ele o que você está sentindo. Não é o homem, é você e Deus dentro desta caverna. E eu sei que agora do trono está indo águas curadoras para transformar a tua vida. Eu não estou só. Eu não estou só. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus
imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração.